Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, minha gente. Eu me chamo Cláudio Mendonça e eu decidi fazer esse vídeo porque já há algum tempo vem despertando no meu coração o desejo de fazer alguma coisa, alguns vídeos para ajudar as pessoas a entenderem melhor os ensinamentos da Igreja Católica Apostólica Romana. Igreja essa que muitas vezes é mal entendida, é mal interpretada e às vezes até agredida por pessoas mal informadas, pessoas às vezes que não tiveram a oportunidade de conhecer mais profundamente os ensinamentos da nossa igreja. Não tenho aqui nenhuma intenção de abrir nenhuma discussão, Deixo bem claro que se houver algum comentário ofensivo, algum comentário no sentido de ofensa ou de provocação, não será respondido, pelo menos da minha parte. Não pretendo responder nenhum tipo de comentário assim. Dito isso, o primeiro tema que eu gostaria de colocar aqui para vocês nesse primeiro vídeo é porque nós devemos zelar e rezar pelos mortos. E aqui já nesse tema eu já coloco já um assunto que as pessoas às vezes rebatem muito, nós temos que orar, não temos que rezar, Rezar e orar é a mesma coisa, Para nós católicos isso não tem diferença. Rezar e orar é a mesma coisa, não tem diferença. Depois a gente pode até fazer um vídeo, falar um pouco mais sobre isso, mas aqui não é o caso. Eu queria, em primeiro lugar, para falar desse assunto, desse tema, eu vou ler aqui no Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 958 do Catecismo da Igreja Católica, tá bom, gente? É o Catecismo da Igreja Católica que todo mundo tem que ter, Todo católico deve ter esse livro aqui, porque aqui tem toda a doutrina, todos os ensinamentos que nós precisamos. Esse aqui, por acaso, não é meu. Esse aqui, por acaso, não é meu. Esse aqui é da minha esposa. Eu tenho um no meu telefone, mas eu não posso estar usando o telefone para ler o catecismo, porque eu estou usando o telefone para gravar. Então eu peguei com ela emprestado, mas eu tenho que tomar vergonha na cara e comprar um para mim, tá certo? Comprar um desse aqui para mim. Então aqui no parágrafo 958 do Catecismo vai dizer assim: a comunhão dos falecidos. Reconhecendo plenamente esta comunhão de todo o corpo místico de Jesus Cristo, a Igreja terrestre, desde os primeiros tempos da religião cristã, venerou com grande piedade a memória dos defuntos, e porque é um pensamento santo e salutar rezar pelos defuntos, para que sejam perdoados de seus pecados. Aí a gente vai ver lá em Macabeus, 2 Macabeus, capítulo 12, aqui no Catecismo fala do versículo 46. Eu vou ler para vocês do capítulo 43 ao 46. Eu vou ler aqui do capítulo 43, no caso, 2 Macabeus, capítulo 12,
43 a 46. Em seguida, organizou uma coleta, enviando a Jerusalém cerca de 10.000 dracmas, para que se oferecesse um sacrifício pelos pecados, belo e santo modo de agir decorrente da sua crença na ressurreição. Pois, se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teria sido vã e supérfluo rezar por eles. Mas se ele acreditava que uma belíssima recompensa aguardava os que morrem piedosamente, era esse um bom e religioso pensamento. Eis porque ele pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres de suas faltas, né? Então, Judas Macabeu, ele conseguiu arrecadar lá, organizou lá uma coleta, né? E conseguiu arrecadar cerca de 10.000 dracmas, né? E ele ofereceu, né, isso em sacrifício pelos pecados dos mortos, daqueles que já tinham sido falecidos. E ele fez isso exatamente porque ele já acreditava na ressurreição. Olha só, gente, isso aqui é Antigo Testamento, né? É um livro do Antigo Testamento, de muitos anos antes, né, de Jesus vir e ressuscitar. Ele já acreditava na ressurreição dos mortos e ele já acreditava, né, nessa coisa boa, né, que é bom você rezar pelos mortos, né? E dando continuidade, né, a gente vê, por exemplo, lá em Mateus, capítulo 27, né, que depois que Jesus morreu na cruz, depois de todo aquele sofrimento, de tudo que ele passou, ele morreu na cruz, e lá em Mateus vai dizer, né, que José de Arimateia foi pedir a Pilatos o corpo de Jesus para poder dar a ele um sepultamento digno, né? Então, olha José de Arimateia, cuidando do corpo de Jesus. Lá no capítulo 27 mesmo, no versículo de 59 a 60, diz assim: José tomou o corpo, envolveu-o num lençol limpo de linho e o colocou num sepulcro novo que ele havia mandado cavar na rocha. E fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Ou então, a gente supõe aqui que José de Arimateia era um homem, né, financeiramente bem de situação, né, de bem boa situação financeira, tanto que ele tinha mandado cavar um sepulcro, provavelmente até para ele no futuro, né, como a gente faz hoje em dia, muita gente compra, né, jazigo no cemitério, Jardim da Saudade, enfim. Então ele mandou cavar na rocha um sepulcro para ele. E olha que carinho, né? Que zelo por Jesus. Ele colocou o corpo de Jesus, sepultou o corpo de Jesus. Ele deu o melhor que ele tinha, né? Ele botou Jesus no sepulcro que era para ele, que ele provavelmente para ele ou até para alguém da família dele, né? Enfim, isso é zelar pelos mortos, né? Continuando, eu vou tentar fazer o vídeo não ficar muito longo. Então, a gente continuando, né, lá em Mateus também, no capítulo 28, né, diz que depois do sábado, capítulo 28, no versículo 1, depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Né? O que Maria Madalena e a outra Maria foram fazer no sepulcro de madrugada, num domingo de madrugada? Porque a palavra de Deus diz que era madrugada, né? Lá na Bíblia diz que já era bem cedo, bem de madrugada. Estava começado o dia, né? Mas bem cedinho elas foram lá. O que elas estavam indo fazer lá, né? Provavelmente elas estavam indo cuidar desse corpo, porque não houve tempo suficiente, né? Jesus foi sepultado às pressas por causa da festa da Páscoa e não houve tempo suficiente para cuidar do corpo de Jesus. E provavelmente elas estavam levando algumas coisas, né? Não sei direito, a gente não sabe direito o que, mas é fato que elas perguntavam até no caminho, né? Quem vai rolar a pedra para a gente? Quem vai rolar aquela pedra pesada? Quem é que vai tirar a pedra
né? E elas comentavam isso no caminho, porque elas iam lá exatamente zelar pelo corpo, né? Do defunto, perdão, de Jesus, né? Que tinha morrido na cruz e o corpo dele não houve tempo suficiente para ser cuidado como deveria, né? Também em João 11, né? Isso para a gente ver como que já era uma prática, né? Isso tudo eu estou falando para a gente ver como que já era uma prática normal naquele tempo, e hoje em dia as pessoas têm medo, às vezes, acham que estão fazendo coisas erradas, né? Zelar pelo sepulcro, né? Eu costumo, às vezes, ir ao cemitério porque eu tenho parente meu pai já foi sepultado, né? Já faleceu, tenho uma filha que também já faleceu, com 8 aninhos, né? Sei que ela hoje não está mais lá, sei que ela hoje não está mais lá naquela sepultura, mas ali foi sepultado o corpo dela, foi sepultado o corpo do meu pai, né? E assim, o corpo da gente é templo do Espírito Santo, né? E se o corpo da gente é templo do Espírito Santo, por que eu vou achar que aquele corpo é um corpo que foi sepultado, mas que até um tempo atrás era um corpo que eu fazia carinho, que me dava carinho, que eu beijava, né? Eu lembro até hoje, por exemplo, do cheirinho da minha filha, né? O cheirinho dela. Eu lembro, eu tenho essas coisas ficam com a gente. Quem é que não tem, né? Quem é que não lembra, por exemplo, do cheirinho da mãe, né? Enfim. Então, assim, a gente vai no cemitério e a gente muitas das vezes vê os túmulos abandonados lá, cheio de mato. As pessoas se não cuidam, não vão lá cuidar, né? Pessoas que parece que nunca vai ninguém lá. Então está realmente abandonado, dá até uma certa tristeza, né? Em João 11 diz que quando notaram, capítulo 11, versículo 31, né? Quando notaram que ela se levantou depressa, saiu os judeus que estavam confortando em casa e seguiram-na, supondo que ia ao sepulcro para ali chorar. Aqui está falando, no caso, né, esse versículo ele fala de Maria, irmã de Lázaro, né, que quando Lázaro morreu, né, os judeus estavam ali para consolar e tal, e que Marta veio falar com Maria que Jesus estava chegando no povoado lá delas, né, e ela levantou correndo para encontrar Jesus, mas os judeus que estavam ali acharam que ela estava indo para o sepulcro chorar. Ou seja, por que eles acharam que ela estava indo para o sepulcro chorar? Porque é normal, gente. É normal a gente chorar, a gente ficar triste, né? E ao cemitério e você cuidar, zelar pelas pessoas que já faleceram, você não está fazendo mal nenhum, muito pelo contrário, né? Você fazer isso são até obras de misericórdia, né? Uma das obras de misericórdia é você zelar pelos mortos, né? Esse vídeo eu vou parar por aqui, eu vou dar continuidade dele num próximo vídeo, vou parar por aqui para não ficar muito longo, né? Vou parar por aqui e vou fazer um próximo dando continuidade a esse, falando, né, se as pessoas que faleceram, que já morreram, né, se elas podem ouvir as nossas orações, se elas podem rezar por nós, intercederem por nós, se elas podem interceder por nós, né? Eu queria pedir que, se você gostou desse vídeo, que você dê um like, né, para ajudar a gente, compartilhe com outras pessoas que podem estar precisando também, né, ouvir, compartilhe com seus amigos, tá bom? No Facebook, enfim. Gostaria de agradecer você que ficou até aqui assistindo o vídeo, né? Meu muito obrigado e até uma próxima. Salve Maria!